Bom dia. Para começar com essa descrição é difícil, né? Bom, para a gente começar, gente, acho que tem que soltar ali, né? O timer. Ah, tá bom. Para a gente começar, eu queria pedir para vocês ficarem de pé, todo mundo, um pouquinho. Escolher uma pessoa do lado para olhar. Quem não tem na mesma fileira, escolhe o de baixo ou de cima, não tem problema. Você conta? Eu conto. Então vamos ajudar. Todo mundo já encontra seu par. Vamos olhar um no olho do outro e ficar 1 minuto em silêncio. Pode apaixonar. Só pode olhar mesmo, estão com medo? Pronto, podemos sentar de novo. Eu tava rindo, eu vi você entrando e não entendeu nada. É difícil, né? Parece até... Desculpa, viu? Obrigado. Fica agitando tudo, depois acha ruim. Parece até que eu falei, gente, vamos sair pra rua e mudar o mundo. Ficou todo mundo inquieto, os rapazes em dificuldade, olhando pro outro no olho, sem ficar fazendo piadinha, sem falar alguma coisa. E bom, por que que eu comecei falando isso? Me chamaram para falar de negócios sociais, mas eu vou tergiversar um pouquinho, vocês vão entender por quê. Eu não estou muito preocupada se as escolas vão ensinar as pessoas a serem competitivas no mercado hoje. Eu estou muito mais preocupada com a empatia, que não está sendo ensinada. Eu acho muito difícil a gente querer mudar alguma coisa sem se colocar no lugar do outro. E não é o outro que está aqui, que já são outros muito semelhantes. Eu estou falando o outro mesmo, o outro que a gente discorda. Porque ser um outro que a gente acha legal é mais fácil. O outro que a gente admira é mais fácil. E aí eu vou contar uma historinha que eu aprendi com um psicólogo social. Ele escreveu um livro chamado A Era da Empatia. E ele começou a estudar os primatas, para entender como que a gente se parece, nós, os primatas. E ele pegou uma família de bonobos, que é um tipo de macaco, e percebeu que esses bonobos, quando estavam só em família, depois de um tempo só eles começavam a brigar entre si. Então era competição pelo macho líder, as mulheres competindo por quem ficaria com o macho líder, a gente vê isso muito hoje na sociedade também, essas duas situações, e ficava um caos geral, até aparecer outra família de bonobos. Então eles tinham que se unir, eles tinham que ver o bem comum, para conseguir defender um ao outro e se lutar contra o outro. Eles estavam lutando pela sobrevivência, né? Lutando por um espaço, por um território, por qual família era dominante. E eu achei essa parte, esse livro é muito interessante, recomendo ele inteiro, mas achei essa parte uma das mais interessantes, porque se assemelha muito a uma outra família de primatas, que são os Homo sapiens. Né? A gente tem essa mania de ficar disputando o espaço e disputando poder, só que pelo que a gente está disputando? O que a gente está disputando? Nós somos semelhantes, a gente tem um mundo gigante de número de espécies, de tempo, que o nosso tempo aqui a gente está aqui há muito pouco tempo, perto do que existe no universo, e ainda assim a gente briga com os nossos semelhantes. Talvez tivesse que ter uma ameaça de invasão terrorista de Marte, né, como os filmes americanos gostam de propor, para a gente pensar, então, em se unir. E hoje a gente tem alimento que sobra, a gente desperdiça 50% do alimento que é produzido no mundo. A gente tem renda, porque se não tivesse, a gente não tinha esses índices altíssimos de desigualdade com pessoas muito ricas e outras na miséria. E a gente tem espaço. Pelo que mesmo que a gente está lutando? O que a gente está concorrendo? E eu falo isso pensando, achei ótimo ter, apesar de mais desafiador, falar depois do Ricardo e do Oswaldo, porque eu penso muito nessa mesma esfera que a Hannah Arendt coloca, que não existe uma satisfação pessoal se a gente não tiver um engajamento. Eu, quando comecei a trabalhar com negócios sociais, eu tive a oportunidade de trabalhar
com uma líder comunitária de Belo Horizonte chamada Dona Valdete Cordeiro. Não sei quem aqui já ouviu falar da Dona Valdete. Então, recomendo que vocês assistam um vídeo dela, tem vários no YouTube. Vou até fazer minha homenagem aqui. Essa foi a blusa que foi feita para a Dona Valdete esse ano, porque ela faleceu em janeiro. E fizeram uma blusa para a missa de sétimo dia, com esses dizeres atrás: quando o povo está junto, as coisas dão certo. Ela foi uma grande promotora disso, da coletividade, e, ao contrário do que quem quer empreender ouve muito, ela não tinha um foco muito focado. O foco dela era uma vida justa para as pessoas da comunidade dela. E a Dona Valdete me ensinou isso, que, independente de se ser empreendedor social ou não, nós temos que ser seres sociais. Não tem possibilidade, nós que estamos aqui, que somos essa porcentagem muito pequena da população, né, como foi dito no início, a gente não pode querer, eu, pelo menos, não me dou esse direito e não estou muito interessada nesse tipo de pessoa, só o nosso bem pessoal. Isso já passou. Até porque o nosso bem pessoal, gente, vamos imaginar um pouquinho a natureza. A natureza é o maior exemplo de que não há sobrevivência sem diversidade. Não existe nada na natureza que sobreviva sem a convivência das espécies. E nós somos parte disso. A gente tem que perseguir algo melhor. Agora, em fase de eleições, né, a gente ouve, eu ouço muito, pelo menos, não sei, fico nervosa, assim, dá até dor de estômago, as pessoas falando: não, eu pago meu imposto e eu voto, eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Gente, a política e a democracia são só o começo. Isso está longe de ser tudo. Porque aí volta para o que o Bernardo falou, por que a gente está pondo a culpa sempre no outro? A gente pode fazer isso, ok, mas eu prefiro deitar e morrer. Se eu achar que a gente vai viver num mundo que não vai mudar, ou que o lugar que a gente vive, que o país que a gente vive, que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas ruins, se for para eu ter medo, para eu precisar competir, eu não quero viver nesse mundo. Acho feio, assim, acho triste. E eu, de fato, não nasci para ficar curtindo a fossa e não fazer outras coisas. E a Dona Valdete era um grande exemplo disso. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela alguns meses seguidos. Ela recebia gente na casa dela o dia inteiro, no Alto Vera Cruz, que é uma comunidade de Belo Horizonte. E o dia da missa de sétimo dia, ficamos 3 horas na igreja, porque todo mundo da comunidade ia lá na frente contar o que a Dona Valdete tinha feito. Ela é mundialmente conhecida? Não necessariamente, né? Muitos de vocês aqui não a conhecem. Ela foi para a Polônia, foi para a Argentina. Para quem morou numa comunidade em Belo Horizonte, ela já achava isso o máximo. Ela morreu rica? Não, de jeito nenhum. Mas ela gerou uma transformação direta e concreta na vida de milhares de pessoas que estavam ao redor dela. E aí eu fico pensando, às vezes a gente não faz, eu vejo muitas pessoas que não começam, e quando a gente estava aqui mais cedo falando dos nossos medos lá fora, o medo de algumas pessoas é exatamente decepcionar os outros, né? E deixar de agir, porque eu vou agir e vai estar errado. Mas se a gente está buscando, se a gente está alinhado com a gente, está buscando um bem coletivo, a gente não vai decepcionar os outros. Isso não tem que ser a questão. O importante é a gente agir, é a gente estar construindo. E aí, por isso, eu vou falar de outro ambiente que eu me conectei muito, como essa rede de jovens transformadores, Laboratório Estudar. E aí, eu vou tirar a roupa de novo. Que é o TEDx. Eu sou organizadora do TEDx Belo Horizonte, sou embaixadora do TEDx no Brasil, e esse ano o nosso tema foi Engaje-se. E a gente chamou 15 pessoas para falarem lá, e não necessariamente elas sabiam que eram empreendedores sociais, mas elas são seres totalmente sociais. Elas estão vivendo para transformar a realidade delas num lugar melhor. Desde jovens de 13 anos, que participaram de um concurso do Senai e fizeram um robô de Lego para ajudar a resgatar pessoas em situações de desabamento, até uma sul-africana que fez, acho que a Fernanda deve conhecer, porque ela fez também na Copa algo lá na África do Sul, que chamava Design in South Africa. E ela quis pegar também um tom positivo
para a Copa, e ela contou uma história de que ela conheceu o Mandela, e ela estava muito feliz, porque no dia que a gente estava fazendo o TEDx BH, ela estava comemorando 20 anos de liberdade na África do Sul. E ela me falou, Natália, eu fico com muito medo, quando a gente estava preparando a palestra dela, dos jovens que nasceram já nesse sistema com a liberdade garantida. Porque eles estão achando, primeiro, que a liberdade é garantida. Eles não viram que teve uma luta para isso. Segundo, que a democracia é um ponto de chegada, quando a democracia, na verdade, é um ponto de partida. É o ponto de partida para a gente poder se manifestar, para a gente poder construir o que a gente quer. E aí, para encerrar, eu tive uma grande oportunidade durante a faculdade, eu estudei na UFMG, e no meio do curso fui para a Universidade de Bolonha fazer um intercâmbio acadêmico. E aí eu estudei com um cara fenomenal, chama Sandro Mezzadra, que tinha uma disciplina chamada Colonialismo e Pós-Colonialismo. E eu precisei ir para a Itália para aprender algo essencial sobre o nosso país e a nossa cultura, e algo que me incomodava, foi que me levou a fazer ciências sociais, mas eu ainda não sabia esse nome. O que o colonialismo e o pós-colonialismo me ensinaram? Que a gente está acostumado com várias histórias que são contadas. Né? Nos contaram várias histórias, várias narrativas, como se elas fossem verdadeiras. E se a gente assume elas como nossas, elas passam a ser verdade, a gente trabalha para elas, a gente alimenta um meio que a gente não acredita. Por quê? O que a gente escolheu alimentar? E, mais ainda, o que a gente escolheu construir? Porque as pessoas que não estão fazendo nada politicamente, nada pelo coletivo, na verdade, elas estão construindo uma sociedade também, uma sociedade que não faz nada. E, sinceramente, não é como eu quero que a nossa geração seja lembrada. Não é uma sociedade que não faz nada. Então, enquanto a gente está pensando, a gente tem coisas, desde catar o lixo que a gente vê na rua, porque ele também é nosso, a rua é nossa. Quando a gente olha para o outro, e às vezes a gente fica incomodadíssimo, é porque nós somos todos da mesma espécie. A pessoa que vive na miséria, ela representa o que um ser humano pode viver, ele pode chegar a viver na miséria. Mas a gente não pode tratá-la como se ela tivesse optado pela miséria. Não tem graça, a gente não quer isso, eu não quero isso. Então, que mundo a gente está construindo, que mundo a gente está alimentando, mesmo quando a gente acha que não está fazendo nada? É a pergunta que eu deixo para vocês, e espero que vocês possam parar e olhar mais pessoas na rua por 1 minuto ou 2, as mais diferentes possíveis, para a gente se pôr no lugar do outro. Obrigada.